A história da humanidade é marcada por momentos muito fortes e anos que nós temos a impressão que não vão passar. 1929, o mundo inteiro viveu uma profunda crise financeira que parecia que o mundo ia acabar. Pouco mais de uma década depois da Primeira Guerra Mundial. Quando em 1945 foi anunciada a paz e o fim da Segunda Guerra Mundial, as nações se uniram, houve promessas e esperanças, extraordinários projetos de reconstrução, busca de tempos novos. E quanta dor e dificuldade o mundo viveu pós-guerra, parecendo que tínhamos perdido a memória daqueles terríveis acontecimentos. O jeito de viver, a cultura no Ocidente, no nosso país e em todo o mundo ao qual nós estamos mais diretamente ligados, viveu as transformações de 1968, em que realmente um novo mundo nascia, uma nova forma de viver, de conviver, de relacionar-se, e nós vamos passando, ultrapassando e superando realidades que pareciam tão novas ou tão sem saída que as esperanças se colocam em realidades tão próximas a nós que percebemos que não é aqui nesse mundo que vamos ter a salvação e a alegria definitiva. Ou também, que também não é neste mundo que nós vamos experimentar a tristeza final e o fracasso total. Mas há momentos em que parece que acontece uma virada muito forte e, de fato, o mundo muda. Os anos que antecederam o ano de 1800 pareciam não ter fim e por toda parte chegavam as consequências dos graves acontecimentos no centro da cultura ocidental, que era a França, com a Revolução Francesa e as grandes transformações políticas, culturais, econômicas e também religiosas. Eu fico imaginando como deve ter sido o Natal de 1800, com as instituições na França toda em desordem e um pequeno grupo de jovens entusiastas lá no interior da França, reunidos em torno de um jovem sacerdote e de uma mulher firme e consciente de sua fé e de sua missão,
iniciaram o que seria a nossa congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Na noite de Natal de 1800, um pouco antes da meia-noite, sem poder vislumbrar humanamente nenhuma grande esperança, nasceu a nossa congregação. Eu fico imaginando como é que aquelas pessoas viveram aquele Natal. Não tem como a gente imaginar, mas o Padre Henrique conta histórias para nós de que ano após ano, os anos 1941, 2, 3, 4, foram também terríveis, parecendo que o Natal não chegaria nunca. Assim aconteceu conosco aqui nessa paróquia. Nós celebramos amanhã do dia 19 de março de 2020, dia de São José. Estávamos com toda a programação da Semana da Família em andamento. E depois da celebração da manhã do dia 19, nós tivemos que tomar a decisão de acolher a ordem das autoridades civis, sanitárias e a determinação do nosso arcebispo de que, pelo bem do nosso povo, pela preservação da saúde de todos, seriam suspensas as celebrações e todas as atividades na igreja ficariam fechadas até a festa do Padre Eustáquio em 30 de agosto. Primeiro nós pensávamos que seriam alguns dias, pensávamos que seriam algumas semanas. Quando completou um mês, nós ficamos na esperança que ia passar logo, e nós chegamos ao Natal com máscaras, com distanciamento social, com a maioria dos paroquianos participando desta missa através do YouTube. O telefone tocou o dia inteiro pedindo mais lugares na igreja, mas a situação é exatamente o contrário. Nós não só não podemos aumentar o número de vagas, como precisamos caminhar para reduzir e intensificar o distanciamento social, porque a gravidade da situação caminha para aumentar e piorar nestes dias e nos próximos. Como é que nós podemos celebrar Natal com esta situação? É preciso recordar que a maioria da humanidade não está vivendo este Natal muito diferente dos anteriores. O número de crianças que morreram de fome este ano não foi maior nem menor do que nos anos anteriores. A fome continua grave no Brasil e no mundo. O acesso à saúde já era difícil e está ainda mais difícil. O desemprego cresceu muito e as condições de vida social não tiveram melhoras, e nem foi só o Covid que piorou a nossa condição. Mas o que aconteceu com o Covid
é que a coisa saiu de uma forma tão escancarada, nós nos assustamos tanto e percebemos que não há diferença, porque ela entra em todas as casas, em todos os lares, em todas as circunstâncias, e de repente então parece que provocou em nós uma comoção muito maior. Maior ainda do que a comoção, maior ainda do que a gravidade da situação, é o medo do risco, é o incerto, uma coisa estranha, invisível, que nos amedronta a todos e que nós não sabemos como, de fato, nos proteger. Utilizamos máscaras, cuidamos da higiene das mãos, tratamos de manter o distanciamento necessário, mas nós conhecemos que o inimigo permanece próximo a nós. Tudo isso faz com que esta celebração de Natal, em que nós não vamos poder abraçar e nos aproximar das pessoas que nós amamos, tenha um toque de pergunta, de dúvida, de medo e de indignação. A saudade tão próxima de pessoas queridas que a gente não podia imaginar que tivessem a vida ceifada neste ano, mexe conosco. E, no entanto, a primeira frase da leitura de hoje é: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Este é o grande desafio, este é o grande absurdo da esperança dos cristãos.